Cairu é um município do estado da Bahia. Sua população em 2020 era de aproximadamente 18,5 mil habitantes. Ele é formado por 26 ilhas. Junto à Ilhabela, Cairu é um dos 2 municípios arquipélagos brasileiros. Cairu faz parte do Baixo Sul, região que aproximadamente tem 362,5 mil habitantes. Oi, nós somos o segundo ano do Instituto Federal Baiano, Campus Valença, e nesse vídeo a gente vai falar sobre como o convento de Cairu inventou o barroco no Brasil. Para a gente poder falar sobre isso, a gente tem que primeiro entender o que é o barroco. O barroco foi um estilo que surgiu no século XVI na Itália e surgiu por conta da Contra-Reforma e da Reforma Protestante. Frei Daniel de São Francisco, nascido em Portugal, e veio para o Brasil ainda muito jovem a fim de começar sua carreira religiosa. Em 1650, o convento foi inventado e foi terminado apenas em 1661. Para vocês entenderem melhor sobre o assunto, a gente vai deixar uma entrevista com a especialista na área. E aí vai falar sobre aspectos arquitetônicos do barroco no município do Convento de Cairu e também um pouco aqui no município de Valença. Olá, gente, aqui estamos com a professora Nelma Barbosa, professora, doutora, formada pela UFBA em estudos étnico-sociais, e nós vamos fazer algumas perguntas relacionadas ao convento de Cairu e também à arte barroca influenciada aqui na Bahia e no Baixo Sul especificamente. Então, professora Nelma, a gente queria saber como a arte barroca veio até a Bahia e mais especificamente até o Baixo Sul. Bom, em primeiro lugar, a gente está num ponto estratégico, né? A Baía de Todos os Santos e o Baixo Sul estão num ponto estrategicamente colocado para o contato, a comunicação com a metrópole de Lisboa. E a colonização, ela vai começar, claro, né, em alguns pontos específicos do território brasileiro, mas esse vai ser específico porque a gente vai ter o Porto de Salvador como o mais importante do hemisfério sul e a região do Baixo Sul como grande exportadora de espécies, né, de ervas e de outras propostas de cultivo na região e de estudos de ervas e de medicação, que foram madeiras principalmente na região, que foram implantadas aqui na região. Então a gente está numa região completamente estratégica para o processo colonial. O barroco, ele vem, a arquitetura barroca, o pensamento barroco, ele acaba solidificando o projeto colonial naquele momento. Quando você, na medida em que você pensa num projeto de catequizar as almas, de implantar uma nova ordem social, um novo território, essas ordens, essa lei que vai organizar essa vida, ela precisa estar em todos os aspectos, né? Do modo como as pessoas moram, ao modo como as pessoas festejam, celebram. E a arquitetura religiosa barroca, ela chega muito nesse sentido, de realizar ou materializar o processo colonial aqui na região. No caso do convento de Cairu, é reflexo de uma tentativa de início de colonização, de ocupação dessa costa, e um convento como um marco poderoso da fé católica nesse território, que também era a fé que orientava a política, e vai materializar o processo aí de escravização das pessoas que vão construir esse convento, principalmente os indígenas, depois os africanos escravizados, e toda a ideologia que a própria filosofia da arte barroca vai trazer para cá, como a distância, a dicotomia, né, entre céu e inferno, entre medo e coragem. Isso tudo vai ser implementado, materializado na arquitetura local. Então, se a gente pega as arquiteturas religiosas como as do convento, você vai perceber a importância que a arquitetura, que a entrada de luz tem dentro de um prédio como esse, né? A entrada, a saída, a escuridão em certos pontos, de repente você recebe aquela grande fonte de luz por conta de uma janela, de um óculo que chamavam, né? E aqui ou ali, as texturas, todas elas vão levando a um pensamento sobre os dois lados, né? O céu e o inferno, né? Entre o paraíso e o inferno. E era preciso que as pessoas acreditassem nisso para nortear suas atividades, suas atitudes aqui, né? Então, a arquitetura colonial, ela serve, barroca, né? Ela vai dando essa dimensão filosófica, comportamental, mas muito focada no sagrado. E eles usam muitos dos recursos
cênicos, né? É uma coisa muito pensada no espetáculo. Então, a luz é espetacular. Você vai entrando em espaços extremamente apertados e, de repente, se abre um grande vácuo de luz, né? Um contraditório. A luz, né? Da ideia de ascensão ao céu, ao paraíso, o medo, né? O pecado, a morte. Então, o tempo todo você está nas construções, como a construção do convento de Cairu. Então, é muito importante que a gente reflita o lugar estratégico que a gente estava, o projeto político estratégico que foi implementado aqui, materializado em construções como a do convento. Então, não é só o convento, você tem todo o acesso ao convento, as pequenas cidades ou vilas, né, que são organizadas posteriormente em relação ao convento. Você vai ver pequenas ruas estreitas que de repente se abrem em grandes largos, né, em grandes praças, com grandes focos de luz. A gente vai ter isso também na ideia do convento, nas igrejas. Os elementos que são apresentados como as reentrâncias, né, as saliências, né, que são as partes mais profundas, com as partes mais protuberantes, as volutas. Então, tudo isso vai lembrar muito um estilo em voga, um estilo que estava na moda europeia e que vai ser implantado aqui durante a colonização. Então, é Baixo Sul, porque Baixo Sul é estratégico dentro do processo de ocupação do litoral brasileiro. O barroco é um estilo de época surgido no final do século XIX na Itália, caracterizado por forte influência religiosa, devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante. Algumas de suas características são a riqueza de detalhes, o exagero, a luz versus sombra, o sagrado versus o profano, céu versus terra, erotismo versus espiritualidade, fé versus razão, material versus espiritual. E o que acontece? A gente pode ver algumas dessas características nas ruas de Valença. A característica luz versus sombra, a gente pode ver quando percebemos que a rua de Valença ela é mais estreita no começo e vai se abrindo conforme vai chegando ao fim. Isso é uma característica do barroco, pois essa parte mais estreita é mais escura e a parte que vai dando abertura é mais iluminada, mostrando como algo bom, como um processo de chegar à luz. Oi, nós somos do Instituto Federal. Já viu? Nós somos do 2º do Instituto Federal Baiano. Ó. 3. Nós somos do 2º ano do Instituto Federal Campus Valença Baiano, Kézia M.